Salve galera, tudo bom? Meu nome é Thiago, eu estou aqui para fazer uma capacitação em produção colaborativa. Vou falar um pouquinho durante esse vídeo, nessa capacitação, sobre as formas que eu trabalho através de produções em redes, produções colaborativas, tá? Esse vídeo aqui, ele foi possível através do edital 007, da Lei Aldir Blanc, do município de Vila Velha. Agradecer aí essa mobilização que foi no Brasil inteiro e a Prefeitura de Vila Velha também, que conseguiu executar o projeto. Está sendo muito bacana poder fazer esse vídeo para vocês aí e falar um pouquinho da minha experiência e passar um pouquinho do meu conhecimento. A primeira coisa que eu vou falar é sobre economia solidária. Quando eu descobri a economia solidária, isso revolucionou meu pensamento de como trazer essas relações de geração de renda para o mundo. Tá? Eu vivi esse conflito existencial até que eu conheci essa tecnologia através do Instituto GG5, o Banco Terra. A economia solidária, ela é um contraponto a esse formato capitalista de geração de renda, que forma pirâmides, que forma classes que são oprimidas, que passam fome, que passam necessidade, tá? Então a economia solidária veio para atender essa classe. Quem são essa classe? É a classe dos trabalhadores, tá? Então ela tem essa centralidade no trabalhador. Diferente desse modo aí que atua hoje em dia, que a centralidade é o quê? No lucro, no consumo. Isso aí acaba agredindo a natureza, agredindo a sociedade, trazendo disparidades grandes para a sociedade. Então a economia solidária é um contraponto a esse modo aí que se é considerado ruim, ok? Como começou a economia solidária? Da onde que veio o conceito teórico? Começou através das comunidades antigas, de índios, aborígenes, essas comunidades primárias, né? Então lá se praticava economia solidária, tá? Se pensava no coletivo, se pensava no respeito à natureza. Então esse conceito teórico veio dessas comunidades primárias, tá? Que a gente tem mais exemplos mais próximos são os índios, né? Que vivem no Brasil, né, sobrevivem no Brasil. Então, é mais ou menos dessas comunidades aí que vem a conceituação dos preceitos da economia solidária. A partir daí, como se começou a praticar isso? Muito do movimento de luta na parte agrícola, a galera do movimento sem terra, agricultura familiar, eles começaram a aplicar esses tipos de conceito e formatar esses conceitos, tá? Na década de 80 e na década de 90, com as crises, né, e com a urbanização do Brasil e as crises, o que aconteceu? Começou a se aplicar isso para além da área rural. Tá? Então começou a realizar atividades também na área urbana e na área rural e já trazendo esse nome de economia solidária. Tá? Na década de 90 teve um boom com bancos comunitários, fundos de crédito, pontos fixos de comercialização, empreendimento surgindo e a partir daí a economia solidária foi se consolidando e crescendo. Hoje no Brasil é uma das principais referências de economia solidária, de redes, de ações em economia solidária. Tá? Então a gente tem no nosso território bastante desenvolvida essa tecnologia. Como se organiza a economia solidária? A economia solidária ela se organiza em associações, entidades de assessoria e fomento, empreendimentos, fóruns, redes, leis, secretarias, tá? Como tem funcionado? Aqui no nosso município, por exemplo, a gente tem um gestor municipal que faz esse desenvolvimento da economia solidária local, a gente tem bancos comunitários, a gente tem uma rede que é a Reviversol, né, no município de Vila Velha, tá? No estado do Espírito Santo, a economia solidária tem o FEPES, que é o Fórum Estadual Popular de Economia Solidária, tá? Temos também a ADERES, que é uma agência que tem uma pasta de economia solidária lá dentro, que desenvolve as políticas públicas do Estado, ok? A gente tem um conselho estadual, temos uma lei tanto no Estado quanto uma lei municipal,
tá? A nossa lei municipal, ela é uma das primeiras do Brasil, tá? Então, a lei de economia solidária no município de Vila Velha é uma das mais antigas, em referência, tá? A gente tem um trabalho dentro do conselho de trazer atualizações para ela, mas é uma referência. Beleza? Então, isso é um pouquinho das instâncias da economia solidária. Gente, agora eu vou falar um pouquinho dos princípios da economia solidária. Vou citar alguns: autogestão, democracia, cooperação, centralidade no ser humano, valorização da diversidade, emancipação, valorização do saber local, valorização da aprendizagem, justiça social, cuidado com o meio ambiente, bem viver, entre outros. Vou tentar explicar alguns, tá, que eu considero centrais, mas são diversos. E os princípios, gente, são irrevogáveis e inegociáveis, tá? Então, os princípios é sempre importante você estar atento a eles para você estar podendo praticar a economia solidária através desses princípios. Autogestão, gente. Autogestão é você realizar as atividades no qual você conseguiu se comprometer, tá? Você se comprometer consigo mesmo, sem ter alguém te ordenando, alguém uma escala superior mandando você fazer. Se você recebeu uma função, você tem que estar apto e disponível a realizar ela e realizar de uma maneira conforme foi planejada, dentro de um tempo hábil, ok? Então você tem que estar fazendo isso, estudando para aquela sua função, compartilhando o seu saber, tá? E trazendo o resultado no qual o coletivo te deu a demanda, tá bom? Então isso aí é um pouquinho da autogestão, você conseguir lidar consigo próprio dentro do seu coletivo de trabalho. A outra, eu vou falar para vocês da democracia. Gente, é muito importante na tomada de decisão haver democracia. Então deve ser pautado as tomadas de decisão que precisa ser tomada em relação à comercialização, divulgação e diversas outras coisas que você produção, então precisa tomar decisões em relação àquilo. E as decisões têm que ser democráticas. Existem formatos de tomada de decisão, tá? Por exemplo, 50% mais 2/3 dos associados ou até a totalidade de uma decisão unânime. Depende da importância da decisão. Por exemplo, se você quer acabar com o empreendimento, eu acho que essa tomada de decisão tem que ser unânime. Se tem uma pessoa que ainda não é favorável àquilo, o empreendimento, aquela pessoa ali deve tomar conta do empreendimento, e as pessoas que não querem no empreendimento que toquem sua vida, de alguma forma assim. Então, essa tomada de decisão importante de acabar com o empreendimento, por exemplo, deve ser unânime. Outras tomadas de decisão você pode julgar se você vai pegar 50% mais 1 ou 2/3. Ok? Então, isso aí é algum dos mecanismos de democracia através do voto. Ok? Outra coisa é valorização do saber local. Tudo que você for fazer, você tem que partir desse conhecimento. Tá? Isso aí é uma coisa muito freiriana, né? O Paulo Freire trabalha muito com isso aí a partir da valorização do saber local, que ele desenvolve os processos de ensino dele. Então, isso aí também você tem que trazer para o seu empreendimento. Você tem que verificar quais são os saberes locais e a partir daí empreender, ok? Cuidado com o meio ambiente. Gente, não adianta nada de você estar respeitando o ser humano, dividindo recursos, se você está agredindo o meio ambiente. Então, você tem que sempre estar focado em respeitar o meio ambiente. O ser humano é mais um elemento do meio ambiente, tá? Então, você tem que se posicionar como mais um elemento e respeitar os outros, ok? Então, sempre respeito ao meio ambiente. Galera, agora eu vou falar sobre economia criativa. O que é a economia criativa? Economia solidária é como eu gero renda. E a economia criativa é com o que eu gero renda. Tá? Então, eu sou produtor, eu sou fotógrafo, videomaker, tá? Então eu trabalho com a minha criatividade gerando renda, tá? Além de outras atividades dentro desse setor cultural. No Brasil, a gente tem um grande potencial nesse setor, com a música, com a arquitetura, com o design, diversas outras funções aí que o brasileiro se destaca mundialmente. Tá? E o que é economia criativa? É você gerar renda através da sua criatividade, através usando o seu intelecto, tá? Para gerar renda. E existem alguns setores. Gente, a economia solidária é dividida em 4 grandes áreas.
O consumo, tá? Que envolve designer, arquitetura, moda, publicidade. Mídias, que engloba fotografia, editoriais, audiovisual, cultura, patrimônio, artes, música, teatro e demais expressões culturais. E a tecnologia, com pesquisa e desenvolvimento, como biotecnologia e entre outros. Tá? Então isso aí é um pouquinho da economia solidária, o Brasil tem um grande mercado para isso. Se você se interessar, pesquise, procure saber, porque isso é um mercado em expansão. Tá? E o Brasil é um destaque mundial nesse mercado. Gente, agora eu vou falar para vocês como formar um coletivo. Eu acho muito importante em todas as produções colaborativas você ter um coletivo colaborativo, tá? Que você vai usar os preceitos da economia solidária para realizar atividades. Eu realizo atividades dentro dessa economia criativa, dentro da cultura, tá? Então eu faço esse trabalho aí utilizando os preceitos da economia solidária com a economia criativa, através de coletivos. Ok? Eu participo de um coletivo, que é o Coletivo R5, participo de outros também, então eu vou passar um pouquinho para vocês como que você pode formar ou formatar melhor o seu coletivo. Primeira coisa, você deve haver reuniões periódicas com o seu coletivo. Lá você vai poder discutir, ter debates sobre o que é o seu coletivo, o que você faz, qual é o problema que você está resolvendo ali, tá? Você pode ter um coletivo cultural ou de geração de renda, mas você está atacando um problema, tentando resolver um problema social. Então é muito importante você saber os seus objetivos e qual o problema que você está tentando resolver. Tá? Então é muito importante ter isso. Outras coisas nessa reunião inicial, você pode montar um calendário, tá? Essas reuniões aí, vocês têm reuniões periódicas, pelo menos uma vez por mês, então você vai montar o seu calendário com as suas reuniões e também com as suas ações. Se você faz ações anualmente ou se você faz ações mensalmente também, você vai colocar no seu calendário e os integrantes do seu coletivo vão estar mais capazes de se programar para poder realizar aquelas atividades. Então, nas reuniões, você tanto informa seu coletivo, se capacita, quanto toma decisões. Então, é muito importante ter esse instrumento aí. Tá? Nessas reuniões, é importante também você realizar lista de presença e ata. Com o Covid-19 e esse novo normal que se instaurou aí, a dica é você realizar atividades online. Tá? Tem uma plataforma como o Google Meet, o Zoom e outras plataformas do tipo que vocês conseguem fazer encontros online e que todo mundo consegue acessar e dependendo de ter uma internet, um aparelho de acesso à internet. Beleza? Outra coisa importantíssima para um coletivo é o quê? Regimento interno. Lá vai ter a sua apresentação, seus objetivos, como você se organiza, o seu calendário, o formato de reuniões, como se associar ao coletivo. Então, o regimento interno é muito importante e indico você pesquisar e estudar um pouquinho sobre isso. Tá? Se você quiser mais dicas, pode procurar a gente aí no Coletivo R5, que a gente tira algumas dúvidas sobre regimento interno, mostra o nosso para vocês também. Beleza? Então, isso é algumas dicas de como você formar um coletivo, você tem que estar estruturado. Outra coisa também é as redes sociais, você tem um e-mail de comunicação para você centralizar e não ter uma comunicação, às vezes, no e-mail pessoal de um integrante. Você ter uma rede social, uma fanpage no Facebook, uma no Instagram ou qual outra rede social que você queira. Por exemplo, nós do coletivo hoje em dia já temos um telefone próprio. Tá? Então você pode entrar em contato direto com o coletivo, que independente daquela pessoa que estiver ali, ela vai te atender como coletivo R5. Galera, depois que eu falei um pouco como você formar um coletivo, um grupo de trabalho, como realizar projetos. Nós, o coletivo, você tem que ter uma metodologia de ação. Tá? Como nós começamos? A gente começa com uma reunião de construção colaborativa, que é a partir daí que você vai conseguir trazer um mecanismo que a sua rede de parceiros e colaboradores possam adentrar o seu projeto. Não fique esperando que eles vão te pedir para entrar no seu projeto para ajudar, não. Você tem que fazer uma ação propositiva, propor para eles essa ajuda. Tá? Então, através dessa reunião de construção colaborativa, você vai poder fazer isso. O que você vai fazer nessa reunião? Você vai apresentar o seu projeto, tá? Como vai ser,
quais funções você precisa ou quais coisas você precisa de ajuda. Às vezes é um serviço, às vezes é um produto, às vezes é dinheiro. Você vai apresentar para aquela sua rede de colaboradores ali e solicitar eles e talvez indicar a pessoa a ajudar alguma coisa, entendeu? Então, a partir dali, você vai criar mecanismos para que aquelas pessoas possam se propor a ajudar e ver no que elas podem ajudar. Tá? Às vezes você tem um patrocinador, às vezes você tem um voluntário que vai fazer um serviço durante a sua ação, às vezes você vai ter um doador de algum produto ou coisa que você precisa. Tá? Então, isso aí é muito importante você ter essa reunião aí, que a gente chama reunião de construção colaborativa, que a partir daí as pessoas vão se propor a ajudar e ajudar a construir também o projeto. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Propor ações dentro do seu projeto também, isso é muito legal. Então, você constrói colaborativamente, pedindo pessoas para te ajudar e abrindo espaço para as pessoas fazerem outras coisas, ter outras ideias também. Isso aí faz parte da construção colaborativa. A partir daí, o que você faz? A gente faz a parte de idealização da identidade visual, que aí você já tem o formato do projeto, você cria a identidade visual e como você vai divulgar aquilo ali, ok? Você construiu com a pessoa, com a equipe, com seus colaboradores, você começou a divulgar, chegou a hora de você fazer. Chegar no dia, todo mundo tem que estar muito ciente do que cada um tem que executar, tá? Para vocês não ficarem, a equipe não ficar perdida, né? E batendo cabeça com as funções. Cada um tem que saber o que fazer, tem que ter uma pessoa para direcionar isso daí, tá? E chegar no dia, todo mundo, equipe, voluntários, prestadores de serviço, tem que estar todo mundo bem organizado para o seu evento acontecer. Tá? Você tem que pedir para todo mundo chegar antes do evento começar, para você ter tempo de conversar com as pessoas. Tá? Então é até importante você ter um cronograma. Outra coisa importante também, se você vai fazer um evento público, uma atividade pública, é importante você informar as autoridades. Comece informando a sua associação de moradores, informe a polícia, guarda municipal, prefeitura, procure saber quais são os mecanismos que você tem que informar, mas é mais ou menos por aí. Tá? A partir daí as pessoas vão ter conhecimento. Participe de outras reuniões também falando da sua ação. Isso aí vai ajudar quando as pessoas estiver realizando e as pessoas virem aquilo ali acontecendo, elas já vão saber, aquela pessoa ali que falou do projeto dela, olha que legal que está acontecendo. Então é importante você informar, ok? E chegou no dia da ação, quando você realizou a sua ação, quando você concluiu a sua ação, mas você não concluiu o seu trabalho. É muito importante você ter uma pós-produção, que você vai prestar relatório para os seus patrocinadores, você vai trazer transparência, fazer uma reunião pós com o seu coletivo para identificar se teve algum problema, o que funcionou, o que não funcionou. Tá? Então isso é muito importante também. Então todo esse processo aí depois, você fazer um relatório, você postar foto, você postar vídeo também, então tudo isso aí é importante. E se você participa de editais, você tem que fazer a prestação de contas. Tá? Vou falar aqui na sequência sobre editais, então isso é muito importante você estar prestando contas de tudo. Tá? Não só financeira, às vezes também de material que você recebeu, dos voluntários que você captou, tudo isso aí é importante você prestar contas. Não só para os seus patrocinadores, mas internamente também para o seu coletivo. Transparência é importante. Vou falar sobre editais agora. Eu estou aqui fazendo essa atividade e graças a um edital, tá? Eu consegui ser contemplado no edital, como eu falei, da Lei Aldir Blanc, no município de Vila Velha, e estou conseguindo produzir aqui, viabilizar essa produção financeira. Além de mim que está apresentando, tem a Lili aí que está gravando, ela vai editar, então a gente está fazendo um trabalho colaborativo aqui. Então esse edital é muito importante, indico vocês a participarem também. A primeira dica que eu dou editais é o quê? Não sai de cabeça fazendo tudo. Participe primeiro como equipe de um edital, veja como é que é, conheça, aprenda como escrever um projeto, participe de cursos, estude na internet, para depois você conseguir estar habilitado para escrever editais, se inscrever em editais. Por quê? Você está fazendo um compromisso com aquele seu patrocinador ali, tá? E se você não está apto a conseguir
realizar aquele compromisso ali, você vai ter um problema, você pode sofrer sanções e até um processo. Então você tem que tomar cuidado com relação a isso. Então conheça primeiro, participe de editais, visite outros coletivos que participam, faça cursos, estude na internet, tá? Leia o edital. Aí, quando você estiver apto a fazer isso, eu indico que você comece com editais pequenos, porque muita coisa você tem no conhecimento, mas na prática pode ser diferente, tá? Até na concepção do seu projeto mesmo, você pensa um projeto, na hora de executar, ele muda, então você tem que estar apto àquilo ali. Tá? Então, você comece com editais pequenos, que a partir daí também você vai estar tendo um portfólio que vai te habilitar a passar em editais maiores. Tá? E para passar em editais maiores, você tem que ter equipes maiores também. Se você faz sozinho, você tem que tomar cuidado em relação a isso, porque você tem que ser múltiplas coisas. Tá? E se você, por exemplo, é artista e começar a fazer financeiro, produção, design e tal, isso aí pode trazer uma pressão de tempo para a sua parte artística. Então sempre é bom você ir montando a sua equipe aos poucos e ter pessoas que executem coisas junto a você. Tá bom? Então isso é muito importante. E aos poucos você vai montando isso. Às vezes a pessoa também é muito técnica, mas na sua equipe não funciona direito, então você tem que ir montando as suas atividades aos poucos. Então, editais menores, você começa com equipes menores também, e aos poucos você vai agregando pessoas no seu coletivo que possam executar e capacitando as pessoas também. Às vezes você precisa de uma função, você tem até a pessoa para executar a função, só que aquela pessoa ainda não está capaz para aquilo, então ela pode ir se capacitando para ela ir evoluindo e realizando atividades, tá? Então comece aos poucos, sem megalomanias, e depois aos poucos você vai crescendo, tá? Para você conseguir captar editais maiores, tá? Então isso é muito importante. Sempre participe, procura participar, é um recurso público, de concorrência pública. A gente sempre indica que você participe, tá? Como eu participei, participe também. Mas que você tome cuidado e esteja apto para isso, porque senão, às vezes, o que você pensou que seria uma solução pode virar um problema. Tá? Então, existem editais, por exemplo, no meu município eu participei aqui do edital da Aldir Blanc. Foi uma das primeiras coisas que eu participei no município na área de cultura de editais. Tá? Eu participo também, tem um Fundo Estadual de Cultura que a Secretaria de Estado de Cultura lança todo ano. Então, participe. Tá? Mas sempre procure se informar, se capacitar, porque você tem que estar se responsabilizando por dinheiro, por pessoas, isso aí é importante. Por isso que a gente também está fazendo essa capacitação aí, para que você possa absorver esse conhecimento e melhorar em relação a isso. Gente, para concluir, eu vou falar do nosso último assunto. Está acabando, espero que vocês tenham gostado, mas eu vou falar do nosso último assunto, que é o quê? Abertura do MEI, que é o microempreendedor individual. Conforme você vai crescendo, você verifica a necessidade de abrir um CNPJ, que é uma pessoa jurídica, tá? Para você emitir nota e tudo mais. Você, como pessoa física, pode emitir também. Só que tem limites, restrições, e você tendo uma pessoa jurídica, você consegue se desenvolver melhor economicamente. E a entrada disso daí é o microempreendedor individual. Tá? E você consegue abrir pela internet de uma maneira fácil, existe um portal do governo para isso, você consegue se cadastrar e acessar. Só que é muito importante que você tenha ao menos uma assessoria de um contador, para ele te indicar qual é o KNAI, que é a sua atividade que você realiza, se enquadra dentro do MEI, quais KNAIs escolher, como emitir uma nota fiscal. E depois de abrir nesse portal e inserir os KNAIs, você tem que fazer um cadastro na sua prefeitura para você se habilitar a emitir nota fiscal. Aqui em Vila Velha tem um portal do empreendedor, só que você pode verificar aí na sua cidade se existe também esse portal que te orienta em relação a isso. Normalmente toda prefeitura tem. Ok? Então, só que lembre sempre da dica de ter uma assessoria de pessoas que entendam, ou procure uma pessoa que já abriu um MEI também, porque às vezes um passo que você dá nessa abertura aí pode te trazer problemas. Galera, estou chegando no final, novamente agradecer a Lei Aldir Blanc, que foi algo revolucionário no setor de cultura no Brasil, destinando recursos para o setor cultural que está passando por bastante dificuldade durante essa pandemia. Então isso aí foi um recurso que veio a todo o Brasil. Agradecer à Prefeitura Municipal de Vila Velha e à Secretaria de Cultura também, que conseguiram executar esse edital e trazer o acesso
para o setor cultural, tá? Então isso aí minimizou um pouquinho das dificuldades durante esse setor de pandemia. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho, espero que eu tenha passado um pouquinho do meu conhecimento para vocês e até a próxima. Valeu, tudo nosso!